Amados irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos. Dia 11 de novembro, sábado, da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia de São Josafá. São Josafá que foi bispo e mártir de nossa igreja. Ele que é considerado pelos estudiosos atuais da igreja o precursor do ecumenismo que vivenciamos nos dias de hoje. São Josafá, rogai por nós. E temos a alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o caminho para chegarmos à intimidade profunda com o Pai, Jesus já nos ensinou com a sua vida de oração. O respiro de Jesus era realizar a vontade do Pai. E para manter-se fiel a Ele, Jesus estava sempre em oração. Ele rezava incessantemente, podendo assim constatar isso em várias passagens da Sagrada Escritura. E hoje, mais uma vez, ele nos convida a fazer o mesmo, a sermos perseverantes na oração. Caros irmãos, queridas irmãs, a oração é o nosso contato íntimo com Deus. Quando falamos com Ele, Ele fala conosco. No Evangelho de hoje, Jesus ressalta a importância de sermos perseverantes na oração. E para nos conscientizar sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ele conta-nos assim esta parábola, a qual percebemos que os dois personagens dessa parábola continuam presentes nos tempos de hoje. De um lado, os pobres, clamando por justiça, o qual é simbolizado pela viúva. Do outro lado, o desrespeito à insensibilidade dos que detêm o poder, representado assim pelo juiz desonesto. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o fato da parábola ser uma comparação entre o juiz e Deus põe em relevo o contraste assim entre ambos. Se até o juiz, que é mau, que não teme a Deus, atende um pedido insistente de uma viúva, imagine Deus, que é intimamente amor. Esse Deus que é Pai. O que Ele não fará por cada um de nós que somos seus filhos? No final da parábola, Jesus nos deixa uma interrogação. O Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, estas palavras de Jesus nos alertam sobre a importância de nos mantermos firmes na fé, de não desistirmos nunca de rezar, pois a fé e a oração estão interligados. Se não perseverarmos na oração, enfraquecemos na fé. E fracos na fé, não faremos a vontade de Deus. Um grande risco de não sermos selecionados por Jesus no dia do juízo final, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Portanto, se quisermos alcançar a salvação, sejamos perseverantes na oração, pois a oração nos leva à ação. E pelas nossas ações de bondade é que vamos alcançar a graça da salvação. Então perceba que o sentido da nossa oração não deve ser uma oração para convencer Deus das nossas necessidades. Afinal,
do que realmente precisamos, Deus já sabe e nos atenderá no momento certo. O sentido da nossa oração está no reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa total dependência de Deus. Sem Deus, nada somos. Por isso precisamos recorrer a Ele em tudo. Portanto, caros irmãos e irmãs, quem confia somente no potencial humano e não recorre ao auxílio de Deus é como um barco à deriva, que vive assim sem direção, é levado pelo vento e não experimenta a graça de Deus em sua vida. A oração é o exercício da fé. Só reza quem tem fé. Só reza quem acredita no poder e na proteção de Deus. Como discípulos e missionários, corresponsáveis pela vida do outro, temos o compromisso de manter acesa no mundo a chama da fé e da esperança com o nosso testemunho de vida. Da mesma forma, caros irmãos e irmãs, que o nosso corpo necessita de alimento diário para nos manter de pé, também a nossa fé precisa de oração diária para manter viva. Então Deus sabe o tempo e a hora do que nos dá aquilo que a Ele suplicamos. Porém, a nossa firmeza e persistência será uma prova de que realmente o nosso coração anseia ardentemente por aquilo que pleitamos. Se nos consideramos escolhidos de Deus, Ele nos fará justiça e nos dará tudo o que está ajustado a seu plano de amor por cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos refletir. Você tem consciência de que está pedindo a Deus algo que era para a sua felicidade? Você consegue pedir a Ele que faça a sua vontade na sua vida? O que você tem pedido a Deus? É realmente o que o seu coração anseia? Feita isso nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai para nos fazermos pobres e simples diante de Ti, de modo que as nossas súplicas sejam atendidas, pois jamais deixais de atender a quem se volta para Ti com humildade de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a você um santo e abençoado sábado, santo e abençoado final de semana. E que desça sobre você e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.